Caros, eu quero começar esse dia, eu acho que marca um momento muito especial aqui para nós, dando as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco, associados do Helgov, associados da Abrig. Eu acho que esse é um momento muito importante, um marco muito emblemático entre essas duas instituições, que ouso dizer que são as maiores instituições de relações governamentais do Brasil. E estarmos juntos é algo muito importante, muito relevante para a comunidade de profissionais de relações governamentais. Acho que a minha fala aqui vai muito no sentido de que algumas pessoas me ligam, às vezes, né? A gente, obviamente, conversa com muitos profissionais e sempre vem aquela pergunta, eu estava até brincando com o Jean e com o Jorge, que é: mas, afinal de contas, qual é a diferença entre vocês? Né? Carol está aqui. Eu acho que essa pergunta é uma das que sempre surge nas nossas conversas. E o que eu tenho reforçado para todos é que nós somos complementares, e isso que é importante. As pessoas, né, não só os profissionais, mas a sociedade como um todo, precisa entender a complementariedade do trabalho entre a Abrig e o IHelgov. Não tem nada disso, não é que vocês são de São Paulo e fulano é de Brasília. Eu acho que a gente está aqui muito mais para somar esforços, né? O IHelgov, aí falando da nossa posição, né, nós somos um think tank, fomos criados para ser um think tank, e, apesar de a gente não ter essa cultura tão forte no Brasil, a gente vem disseminando, né, e fortalecendo que o nosso propósito, de fato, é trabalhar na produção e difusão de conhecimento sobre relações governamentais, que eu entendo que também é um dos pilares da Abrig, por isso nós somos complementares, né? A gente está aqui hoje, o IHelgov tem, ao todo, se formos somar aí os representantes das nossas instituições privadas, como a TOTS, que está aqui, nós somos quase 500 associados hoje. A Abrig também traz um número muito expressivo de associados. A gente sabe que muitos, como, inclusive, Jorge e Jean, estão lá e cá, né? Tanto na Abrig como no IHelgov, e isso mostra a força do nosso trabalho, que eu acho que, a partir de agora, com esse momento e essa assinatura desse acordo, tende a ser ainda mais reforçado. A gente já estava conversando aqui sobre próximos passos, próximas ações em conjunto. Já tive o prazer de sentar para conversar com a Fran e outras pessoas, né, Fran, sobre como nós, mulheres da profissão, podemos aí trazer questões importantes para nós, né? A gente sabe que fizemos uma pesquisa da Coalizão ano passado que revelou questões importantes como o assédio que ainda sofremos na nossa profissão, talvez as dificuldades, faltas de reconhecimento. Então, como que nós nos juntamos a esses coletivos tão importantes para a profissão de relações governamentais e criamos um ambiente que seja não só mais favorável a todos nós, mas que demonstre para a sociedade como um todo a importância dos profissionais de relações governamentais para o fortalecimento da nossa democracia. Então, paro por aqui, não quero me estender muito, eu quero só agradecer e passar a palavra para a minha amiga Fran. Obrigada. Eu tinha preparado um discurso de mais ou menos 30 páginas, mas eu vou repetir a Lara. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês, ver esses grupos, né, reunidos. E sempre tem gente que a gente ainda não conhece, né? Então, esses cafés, essas oportunidades, assim, elas valem muito. São oportunidades de troca e também são oportunidades de construção. E eu entendo que esse é o objetivo hoje, né? Assim, solidificar mesmo, ou oficializar, ou seja lá como a gente quer chamar, mas no sentido positivo de somar, né? Eu entendo que complementaridade e união são os caminhos que nós temos para melhorar as condições em qualquer espaço. E eu acho que, fazendo isso também na atividade de RIG, nós ganhamos e avançamos muito. Eu entendo que não tem outro caminho senão ampliar a diversidade para encontrarmos soluções para momentos tão complexos como os de hoje. A gente tem demandas aí urgentes, milhares de demandas urgentes, e o profissional de RIG tem que estar preparado também para ter essa visão, né, de diversidade, essa visão de compromisso com o social, com a construção de políticas públicas
mais eficientes, mais efetivas mesmo, que entreguem essa solução. Então, devido à importância desse profissional, que é o que nos une também, né, a importância do profissional de relações institucionais e governamentais no espaço político e no espaço social, unir e emparelhar essas duas entidades tão importantes. Nesse propósito, eu acho que é um ganho fundamental e eu acho que vai fazer muita diferença para todas nós. Eu aproveito para reforçar também a fala da Lara com relação a esses gaps que nós ainda temos na atividade, principalmente de gênero e de raça. São caminhos, eu acho, também irrefutáveis para a gente entender que uma atividade moderna precisa olhar para esses dois aspectos e apresentar soluções, né? Então, também nesse alinhamento trabalhamos em conjunto para construir aí alternativas e respostas para todos os profissionais. Temos uma leva grande de profissionais jovens, né? Muitas mulheres entrando na área também, a gente já sabe disso. E são perfis diferentes, né? São perfis que demandam outras posições das entidades, uma compreensão também diferente, que a gente precisa entender como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de atualização e de crescimento. E quanto mais, melhor nesse sentido também. Então, agradeço a presença de todos. Eu acho que esse café ele é um começo, sim, e ele vai repercutir bastante. E isso depende de cada de cada associado, tanto da Brig quanto do IREUGOV, para conversar mesmo, né, com as coordenações das entidades, para que a gente entenda como oferecer soluções melhores e como estar cada vez mais próximo da demanda do associado. Então, fico à disposição também e me comprometo aí nesse empenho. É um prazer estar aqui, a gente está junto, se encontrando, e só isso já é bem bom. Obrigada, gente. Bom, pessoal, bom dia. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Reconhecer esse momento super importante aqui, ao lado do Jean, da Fran. É um momento de... Acho que aumentou um pouco o volume, eu que estou falando perto. Acho que é um momento, né, que é super oportuno, né, mostrar essa maturidade de aproximarmos as duas organizações, instituições, né, para continuar a pavimentar, continuar a crescermos juntos como comunidade de relações governamentais de RIG. Bom, e atendo aqui ao meu... agradecer o Jean aqui pelo espaço, pela oportunidade. Acho que a gente teve uma conversa, como a Lara falou, né? O Jean é presidente da Brig hoje, está no IREUGOV, eu sou presidente do IREUGOV, também estou na Brig. Acho que é um momento muito propício ali para a gente construir, né, esse novo futuro juntos. Atendo aqui ao tema, né, de oportunidades e benefícios da regulamentação da atividades de relações governamentais no Brasil e no mundo, e aí puxando um pouco da fala da Fran, eu comecei a atuar em 2000, fazendo exatamente 24 anos, quando eu me formei, como futuro da nação e problema social, não tinha emprego, então, como todo bom jovem brasiliense, fiz o meu currículo, fui nas 4, na época, eram principais ali, e acabei entrando numa consultoria como primeiro emprego. E eu já começava a ter uma consultoria de relações governamentais. Eu tinha uma ambição de crescer e desenvolver, naquela época, e falando de inclusão e diversidade, você olhando para trás, eu não tinha referência. Eu olhava assim, eu tinha 2 colegas que trabalhavam em 2 grandes multinacionais, uma europeia e uma americana, e era isso. Então, eu tomava, assim, o meu crescimento era estar com eles, o que vocês fazem do outro lado, e acho que quando você trabalha na consultoria também, você começa a lidar com os dilemas e os problemas, as dificuldades do cliente, você também vai crescendo e vai se transformando. Acho que é um bom início, né? Uma consultoria, uma câmara de comércio, você expande bastante o conhecimento e processo, enfim. E nessa época nem se falava em regulamentação, né? Imagina, né? A regulamentação é algo que tem acontecido aí, acho que nos últimos 10, 15 anos, mas mudou bastante, né? O que eu fico muito feliz é que hoje você, né, conseguir trazer pessoas, profissionais de relações governamentais para o debate, preocupados, né, com o crescimento das suas carreiras, preocupados em criar um espaço onde a atividade possa ser executada, pode ser trabalhada.
E eu fico muito orgulhoso de ver os jovens, né, as mulheres. Eu acho que isso é uma conquista, né? E falando aqui já, olhando para frente, para o futuro, isso é muito importante, né? A gente continuar esse crescimento, né? Hoje, né, você meio que ia por acaso para a área de relações governamentais há 24 anos atrás. Hoje você tem pessoas que saem da faculdade querendo ser um profissional de relações governamentais ou RIG. Então, acho que essa evolução, né, do histórico da atividade no país, né, e com o advento da tecnologia, o advento da transparência, só tem fortalecido, só tem robustecido e trazido novas gerações para o nosso campo de atuação. Com relação aí, né, acho que isso aí vem concomitante com o surgimento das entidades. Acho que tanto eu como o Jean, né, observamos aí e atuávamos no nascimento tanto da Brig quanto do RioGov alguns anos depois, e a gente tinha vários amigos, né? Eu diversas vezes fui convidado, Jorge, vem para a Brig, Jorge, vem para o RioGov, né? E, enfim, ainda me desenvolvendo como profissional de relações governamentais, eu falei, olha, preciso focar aqui, eu tenho, né, um chefe aqui, um chefe lá fora, eu preciso entregar aqui, né, são vários desafios, e acho que veio no momento certo ali, pelo menos no meu particular aqui, né, recebi o convite da ex-presidente do RioGov, Suelma, falou, olha, preciso de você aqui para a gente começar a construir aqui, vamos potencializar, e acho que foi uma das virtudes assim, da beleza do RioGov. Ele conseguiu trazer um planejamento, né, de longo prazo, né, e hoje a gente executa esse planejamento, né, Lara? Eu acho que a gente tem transformado o nosso dia a dia, a gente amadureceu muito como organização, a gente está buscando sempre evoluir, sempre construir. Eu acho que uma das coisas que a gente traz hoje nessa parceria com a Brig é a continuidade desse movimento, né, dessa inflexão. E aí, voltando aqui para o tema da regulamentação, é um tema que é um tema muito caro, acho que tanto para a Brig quanto para o RioGov, isso aqui é muito claro, em vários debates de ambas as organizações a gente abordou, nos manifestamos no tempo devido, né, com os projetos que avançaram no nosso legislativo, com outras autoridades, autarquias que se movimentavam nesse sentido para dar esse apoio, essa contribuição técnica, né, de quem representa, né, tanto empresas, como setor, como consultorias, como, enfim, outros setores aqui que participam do debate da regulamentação da nossa atividade. A gente sempre vê com muitos bons olhos, né, uma regulamentação ela bem feita, principiológica, né, ela tende a trazer essa transparência, ela tende a você incluir, acho que a melhor palavra para uma regulamentação é a inclusão, você trazer, né, para a luz ali, para quem faz o relacionamento no dia a dia, e, obviamente, sempre vai ter ali deveres e direitos que você tem dentro dessa regulamentação, né. Eu, como acabei atuando em algumas empresas internacionais, tive a oportunidade de fazer o que a gente faz aqui, um relacionamento ali no Legislativo e no Executivo em Brasília, em Santiago, no Chile, por exemplo. Então, eu acompanhei desde né, acho que a lei foi aprovada em 2013, 2014, eu lembro que foi muito depois daquele episódio dos mineiros. A gente ficou muito preocupado, porque quando você tem um fato histórico, um fato traumático para uma sociedade, uma regulamentação apressada, uma regulamentação que venha trazer muitos requerimentos, eu acho que ela pode falhar ali no calor da emoção. Eu acho que no Chile foi muito pelo contrário. Acho que, do ponto de vista regulatório, eles não regulavam, só um exemplo aqui, eu trabalhei em algumas indústrias, diversos produtos, e simplesmente eles pegaram e começaram a regular todos os produtos. Então, aí você cria backlog, você aprovava um produto em um mês, uma semana, né, tinha produtos nossos que eram 1 ano, 2 anos. Então, assim, quando você traz todo mundo para dentro de uma maneira inesperada e sem os recursos adequados, né, e gestão, complica. Mas, do ponto de vista da regulamentação do Chile, eu acho que ela foi muito feliz em criar um observatório para entender tempos e movimentos. Então, qualquer pessoa que fosse fazer uma reunião, e ela foi ampliando o seu alcance. No começo, acho que era o chefe do executivo, depois os ministros, depois os secretários, hoje acho que até diretores de departamentos, hoje você precisa notificar uma relação, uma reunião que você teve, um contato, né? Eu acho que eles foram muito felizes porque qualquer um que fizesse essa reunião era automaticamente
cadastrado no sistema de lobby. Então, se você fosse um representante de uma empresa privada, de uma consultoria ou de uma organização da sociedade civil, todos eram lobistas perante a lei. E eles criaram esse grande observatório, quem são as empresas que mais demandavam, quem da sociedade civil. Eles começaram a estimular o envolvimento, a participação ativa de certos setores e segmentos da sociedade. Então, acho que eles foram muito felizes ali nesse contexto da lei, né? E certamente devem estar aprendendo muito para poder dar o próximo passo, né? Exigir algo mais. Então, acho que eles foram amadurecendo a lei dentro de um processo, dentro de um período de tempo que se provou importante, né? E já trazendo um pouco aí para a regulamentação americana, a gente entendeu que né, eu acabava tendo que reportar alguns temas, né, para a matriz, e isso, consequentemente, era informado ao governo americano. Então, você não tinha uma regulamentação, você, né, cria uma regulamentação onde todo mundo teria que se cadastrar, ser ativo ali dentro de um banco de dados, né, de defesa de interesse, e depois, para um passo seguinte, né, isso trouxe um impacto significativo, porque eu lembro participar de algumas reuniões com a Câmara Americana nos Estados Unidos, onde eles tinham que computar reuniões, eles tinham vários relatórios para apresentar, e ninguém sabia ao certo como fazer. Então, até a própria Anshan teve que criar um departamento para poder atender os requerimentos do governo americano com relação ao lobby. E aí foram vários movimentos. Algumas pessoas entraram, outras empresas tomaram a decisão de atuar através de consultorias e escritórios, e, para quem não queria se expor ou estar ali atrelado, acabava fazendo uma reunião, estava até comentando mais cedo, onde a gente falava que não vinha educar o senhor sobre esse tema particular. Então, que divergia um pouco da finalidade da lei. E, no passo seguinte, eles deixaram a lei como facultativa, opcional, e aí, de fato, foi diminuindo o número de pessoas registradas, enfim, em função dos requerimentos. Então, acho que, para o nosso país aqui, a gente já teve vários debates, vários projetos, né? Discutimos o último projeto com o autor e com o relator. Não avançou, acho que é um momento ali que ainda, né, precisou de mais discussão, mais envolvimento da sociedade, e o RealGov está sempre pronto aqui para participar do debate, né, contribuir. A gente, sempre que possível, a gente emite nossos pareceres, nós emitimos, né, trazemos uma discussão, e aí já deixo o convite a fazer alguma coisa coletiva aqui para a gente ficar ainda mais forte, com maior credibilidade ante aos reguladores e trazer essa ideia. Mas, do ponto de vista, a gente sempre acha que tem que ser principiológica, né? Ela tem essa, acho que buscando aqui o exemplo do nosso irmão latino aqui, o Chile, acho que seria muito interessante dar esse tempo para ela maturar, ela crescer, ela entender, porque acho que todos nós aqui, todos nós queremos operar, todos nós temos acionistas, todos nós temos, né, a quem reportar, e queremos ter a tranquilidade, né, de poder atuar, né, dentro do limite da República, das 4 linhas. Acho que isso é super importante. A gente sabe que a nossa profissão é exigida, é cobrada, qualquer desvio, você, enfim, rapidamente tem ali suas implicações. Então, acho que, para a gente, devemos, sim, promover o debate da regulamentação. É super importante que ela seja principiológica e inclusiva, né? Eu acho que, começando pouco a pouco, discutindo, a nossa sociedade, ela já, por diversas vezes, né, como eu falei aqui no Brasil, alguns projetos de lei já se mostrou interessada nesse particular, e a nossa ideia é justamente essa: apoiar nessa discussão, trazer conhecimento, trazer esse benchmark aí, de outros países para discutir e colaborar com a regulamentação do nosso país, a nossa regulamentação. Bom, queria encerrar aqui também, passar a palavra para o Jean, e depois a gente está aberto aqui para as interações. Obrigado, Jorge. Na verdade, queria, para não ser repetitivo, mas não tem como não deixar de agradecer a presença de todos vocês. É um momento bastante importante, então é importante que vocês estejam aqui nos dando suporte, né, e discutindo com a gente um pouquinho do que a gente está começando a fazer a partir de agora. Mas eu quero agradecer, em especial, a presença da Carol Venuto, que ontem, quando eu falei com ela, você precisa estar lá, porque você faz parte da história que nos trouxe até aqui, esse momento
de pacificação, né, de muita calmaria, de muita reflexão, que permitiu que as entidades se aproximassem, né, como a gente está fazendo hoje, né, Jorge? Era a nossa obrigação, né, da sequência, o que as gestões anteriores fizeram e nos propiciaram esse terreno. Eu uso uma expressão que eu vou repetir, o cara ficando mais velho, eu repetindo, quando acha uma coisinha bacana para falar, mas eu costumo dizer que a Carol trouxe a Brig para a planície da harmonia. Sabe, foram alguns anos de muita paciência, de muita negociação. Qualquer associação, não é só a nossa, o Reogov também, você tem discordâncias em relação a alguns pontos, você tem alas que trabalham mais, menos, enfim. Isso é da vida, né? Do cotidiano, isso a gente encontra em qualquer organização, numa empresa, enfim. Mas a Carol foi muito sábia, conseguiu levar tudo à frente de uma forma assim, bastante constante. É uma das principais responsáveis pela aprovação do projeto na Câmara, né? O conjunto dos profissionais, houve um engajamento muito grande, mas a Carol se dedicou a isso de uma forma assim, que custou até um pouco da saúde dela, a gente sabe disso, né, Carol? Mas, enfim, fica esse registro, que eu acho que é importante. Queria agradecer também a presença de todos os membros da nossa diretoria, assim como o pessoal do Reogov também que está aqui, seus membros da sua composição também de diretoria. Eu acho que, para falar um pouco desse momento, é muito interessante quando a gente consegue dividir riquezas. E, no caso da Brig e do Reogov, a gente tem uma riqueza, um ativo intelectual, sabe, de capacidade dos profissionais que compõem essas duas entidades, que, no mundo real, já estão conversando, já estão interagindo, mas faltavam, então, as entidades, né, Jorge, de fato, colocar isso no papel, né? Porque eu ouvi, quando as pessoas, vai ter um café da manhã, mas legal, né, esse café da manhã, mas qual é o tema? Eu falei, o tema é um acordo definitivo agora de cooperação entre as entidades. E a reação era sempre muito boa, né? O pessoal sempre reagiu de uma forma muito feliz, satisfeitos, e achando que esse é o caminho, né? Dando os parabéns, falando, não, mas tem que dar os parabéns para as duas entidades, porque o Jorge, na verdade, o Jorge me honrou com uma visita na Brig, para a gente tomar um café, e aí veio a proposta, eu falei, bom, tudo bem que você começou a falar primeiro que nem hoje, então você falou isso, porque eu ia te propor a mesma coisa. Então, é o caminho natural. Eu acho que um pouco também do que ajuda é a gente que tem alguns cabelos brancos, né, Jorge? A gente já entende há muito tempo a importância de estar associado a um e a outro, a uma e a outra entidade. E eu sempre busquei apoiar, falando lá na Vector, todas as iniciativas das duas entidades, porque a gente precisa preocupar principalmente, além da troca de experiências, né, que é muito importante você ter, olhando para uma e para outra entidade e fazendo a captação das informações, dos conteúdos, etc., você, de certa forma, sela um compromisso com as futuras gerações de profissionais de RIG, né? Porque esse exemplo é muito importante. Tá? E não vamos esquecer que um profissional de RIG ele busca, no fim, ao cabo, um acordo que permita o melhor normativo possível para a sociedade. Né? E o exemplo desse nosso acordo, dessa nossa aproximação, já fica também para essas novas gerações que estão vindo aí. E, na sequência, vem a segurança jurídica, né, que a gente também busca. A gente sabe que o ambiente político brasileiro é extremamente complexo. Como você falou no caso do Chile, a questão dos mineiros, a gente tem aqui praticamente todo ano alguma coisa do ponto de vista regulatório que impacte, que possa trazer uma mudança não bem pensada, no calor da emoção. Né? Não à toa nós temos lei Carolina Dickmann, temos, enfim, leis com nomes de pessoas em função de um momento determinado, de uma situação, e não que não houvesse a necessidade de emitir uma norma ou de tomar alguma atitude do ponto de vista regulatório. Mas a gente sabe o pânico que isso causa para quem é da entidade ou do ramo da economia que vai ser atingido de alguma forma por uma coisa que não foi bem discutida, né? Isso muitas vezes anula o modelo de negócio, né? Isso compromete. Nós estamos falando de empregos, estamos falando de investimentos e tal. Então, essa segurança jurídica é muito importante e a gente vem trabalhando com isso. Como eu falei, a Carol fez um brilhante trabalho, participou de várias reuniões, audiência pública no Senado, defendeu com muita galhardia a regulamentação, né, e o projeto, que
estava vindo da Câmara. E a oportunidade também, você também citou isso, quando você falou do modelo americano, a gente tem que aproveitar e já corrigir, como a gente vem fazendo. Eu queria só fazer uma pausa aqui para anunciar que acabou de chegar um outro ex-presidente da BRIG, que também está nos honrando, que também faz parte dessa trajetória. Guilherme Cunha, muito obrigado. Obrigado pela tua presença aqui. Não se preocupe. A gente conseguiu, na nossa legislação, trazer uma simplificação, uma tendência, ou um texto mais principiológico, mas aí eu até anotei aqui uma frase que a gente ouve muito. Congresso, você sabe como o texto chega, mas você não tem a menor ideia de como ele vai sair, né, Carol? E a gente precisou, em alguns momentos, negociar, aceitar. E aí, os bastidores, vocês sabem, no dia a dia, a gente se depara, muitas vezes, com situações assim bastante esdrúxulas, né, de influência sobre o parlamentar, ou de assessoria, ou de alguém que é, por exemplo, contra aquela iniciativa, mas fica tentando, de alguma forma, já que vê que não vai conseguir barrar, mas criar alguma dificuldade, enfim. A gente passou por tudo isso, né? E o que se conseguiu na Câmara foi o melhor possível, inclusive com o apoio do Zaratini, do PT, que não foi fácil de ser construído. A gente agora, no Senado, para atualizar vocês um pouquinho, a gente está fazendo uma aproximação bastante cuidadosa com o senador Exalci, que é o atual relator, porque ele, do ponto de vista político, pessoal, carreira, ele acabou de passar por algumas mudanças, ele estava em alguns dilemas, né, do ponto de vista da trajetória política dele, isso está consolidado. Então, agora há um ambiente mais calmo para a gente voltar a aproximar e tentar entender, né, quando que deve sair esse parecer, se ele já tem, ou se ele, antes de emitir o parecer, ele quer ainda passar para a gente alguns apontamentos para entender a nossa posição, ou até mesmo as contribuições que ele já recebeu. E a gente sabe que alguns ex-parlamentares que estão hoje na atividade de RIG também já conversaram com ele. Então, a gente quer deixá-lo à vontade até para saber se ele recebeu uma contribuição, porque houve essa preocupação no projeto. Isso já está devidamente e de forma bastante segura colocado lá, né, Carol? Mas, assim, a gente sabe que não adianta você forçar a porta, porque eles vão aumentar o número de trancas. Então, a gente vai conversar com calma, vai entender até qual é o ambiente político talvez mais confortável para ele, para a gente poder até mesmo começar a nos posicionarmos na mídia, né? Pedindo pela regulamentação para que o processo, efetivamente, ele tramite no Senado e a gente tenha uma posição, se vai voltar para a Câmara, se vai ser aprovado como está. Mas a gente sabe que esse tipo de pressão, muitas vezes, pode repercutir de forma não muito positiva junto ao parlamentar, e tudo que a gente não quer agora é qualquer tipo de celeuma, né, nesse relacionamento. Mas uma coisa importante é que a gente já trouxe para o nosso projeto a correção de rumo daquilo que a gente viu que não deu certo em alguns países, né? E, sim, estivemos, né, no Chile, a BRIG também esteve lá, fez visitas, dialogou, trouxe contribuições, né, Guilherme? Acho que é da sua época também, né? Isso começou, na verdade, na sua época. E, de uma forma geral, é isso. Falando um pouco do acordo, eu acho que agora, eu costumo usar uma expressão, pelo menos no escritório, a gente tem alguns escritórios parceiros fora do Brasil, então eu costumo dizer, não, nós somos eles no Brasil e eles são a gente na Colômbia, no México, enfim. Eu quero muito que a gente possa dizer para os nossos associados, não, sua casa em Brasília é a BRIG, e vou dizer para os nossos associados, sua casa em São Paulo é o Irregov, tá bom? E eu acho muito importante isso, porque essa sensação de pertencimento, ela realmente consolida o que a gente vai colocar no papel, né? E os eventos que nós vamos promover a partir de agora, no que a BRIG puder contribuir com o Irregov, inclusive, a gente sabe que é complicado, a confirmação, nós estamos falando disso agora há pouco, né, Lara? A confirmação de presenças, vamos usar o nosso network, muitas vezes eu tenho mais proximidade com a ala A, B ou C, o parlamentar A, B ou C, o Irregov tem com outros, e a gente se complementa para que um consiga dar o suporte, inclusive, para presenças, né, nos nossos eventos, que é um desafio. A gente sabe que isso é um desafio constante. A gente organiza com tanto carinho, cuida de todos os detalhes, e, às vezes, a pessoa só não vem. Só acontece isso. E é da vida, né? E a gente tem que também aprender a lidar com isso.
a gente está para realizar um evento no Rio, por exemplo, e a pessoa, a autoridade já confirmou, mas a assessoria ainda não confirmou. Então, eu não vou anunciar nada, porque, né, a gente tem que ter essa responsabilidade também. A gente sabe que as pessoas alteram suas agendas, ou marcam passagem, enfim, preparam hospedagem. E isso tudo, acho que a gente, de mãos dadas, fica mais fácil. A gente consegue também, nesse sentido, né, dar apoio, dar suporte de uma entidade para outra. Eu vou falar rapidamente de como está a Brig hoje. A Brig hoje tem a sua diretoria, né, que é recentemente empossada, algumas diretorias nomeadas, né, com funções bastante específicas, mas eu queria falar também que nós temos o Conselho Superior, atualmente presidido pela Carolina Venuto, que sucedeu o Guilherme Cunha. Temos o Conselho de Ética, onde hoje o Guilherme faz parte, né, Guilherme está compondo o Conselho de Ética, sob a presidência do Paulo Castelo Branco. E nós temos também o Conselho Fiscal, hoje é presidido pelo Gustavo Cesário, que são nomes assim importantíssimos para a Brig, que nos ajudaram a construir a nossa história e sempre se dedicaram diuturnamente toda vez que chamados ou convocados para uma missão, né, em nome da entidade. E, com isso, em nome de todos os profissionais, né. Não sei como é que está o tempo, se eu já falei muito, se eu falei pouco. Mas, enfim, eu acho que o recado assim, maior que a gente quer dar hoje, com a assinatura desse termo, estamos juntos, vamos pensar juntos mais ainda e vamos começar a dar uma configuração ainda mais consistente para a atividade de RIC, porque a gente, agindo junto, a gente vai ter muita força junto a qualquer mesa de negociação e o importante é que ele esteja sempre um acompanhado do outro. Tá bom? Mas era isso. Queria, de novo, agradecer e acho que vamos por assinatura, né? Vamos assinar, deixar de conversa, vamos para o... Carol, o advogado gosta de preto no branco assinado, né? Tá bom. Depois a gente autentica, até, Carol. Pessoal, mas era isso. Obrigado. Obrigado a todos vocês e passamos agora aqui, então, ao termo de assinatura. Não, eu já vou passar a palavra para vocês. Que cela é a minha, não é assim aqui. Sua chimarrão, né? Roda de chimarrão. Verdade. Não é pelo contrário, né? Eu vou até assinado, né? Se você não decidir uma roda de chimarrão. Eu tô comprando uma casa, nem sei, não li, uai. Pois aí eu quero assinar também. Só para as fotos, depois eu passar a palavra para os senhores. Segura aqui o acordo. Aperta a mão, sim.
Bom, eu queria passar a palavra aos senhores. Se alguém, por favor, quiser se manifestar, é só levantar a mão que a gente faz o microfone chegar até vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Lara, Jorge, Francine, eu queria externar o que eu falei para o Jean na semana passada lá na Câmara, que golaço. O estreitamento dessa relação em Helgov e Abrig, de fato, é um golaço. E eu, que estou hoje na defesa do direito autoral e da música, os vejo praticamente como uma dupla sertaneja, Jean e Jorge. E que vocês levem também o fortalecimento dessa relação, dessa outra dupla, Abrig e Helgov, que hoje é muito importante. A gente que já está um pouquinho aí, né, Carol, Guilherme, nessa labuta, mas a gente sabe da importância dessas duas entidades, principalmente para quem está chegando. Então, parabéns, e realmente foi um golaço esse estreitamento da relação. Bom dia. Carol, vou falar antes ou depois de você? Você continua, então. Pronto. Pessoal, bom dia. Ontem, quando o Jean me chamou, eu estava com um compromisso bem sério, mas eu tinha que arrumar um espaço para vir aqui para parabenizar vocês. Né? Vocês representam duas instituições e conseguiram com que o bom senso imperasse para o fortalecimento da nossa atividade. A gente não pode, de forma nenhuma, abrir mão de estarmos unidos numa causa muito difícil, muito complicada, que é a percepção do que é a nossa importância para a sociedade brasileira, para o debate público-privado. Então, vocês estão de parabéns em cumprir aquilo que a gente faz fora e a gente tinha que fazer dentro. Então, meus parabéns, Jorge, parabéns, Helgov, parabéns, Jean, e vamos juntos, porque sempre seremos mais fortes. Aí você levantou, vou ter que levantar também. Bom, primeiramente agradecer o convite do Jean para estar aqui. Também estava com a agenda apertada, mas para a Abrig a gente sempre arranja um espacinho, e agora com o Helgov vira até uma força maior, né, para a gente arrumar um espacinho. Eu sempre, desde o início da minha carreira, né, eu sempre apostei muito no associativismo. Acho que a gente que é advogado, né, tem muito a casa, a OAB, como um exemplo de importância, né, do associativismo. Tive a sorte, acho que até mais que sorte, até de ter o Guilherme como chefe. Então, assim que eu entendi quais eram as opções de associações, eu já entrei na Abrig, e eu sempre falo com os jovens que a gente passa a mentorar, e palestras, etc., que na nossa atividade não tem outra opção. Você tem que fazer parte de algum lugar. Se não quer fazer na Abrig, vai no Helgov. Se não quer no Helgov, vai na Abrig, na OAB, na Associação de Ciência Política. Em algum lugar você tem que estar, porque a nossa atividade, além de depender desse networking, né, depende também do conhecimento. E como o Jean colocou, acho que o grande tesouro que tanto a Abrig e Helgov têm é esse acúmulo de pessoas brilhantes, né, com quem a gente pode trocar e aprender, construir. Né? Pela regulamentação, foi um processo muito interessante, acho que não só para ambas as entidades, né? Foi uma das primeiras oportunidades da gente sentar junto em algumas mesas, né? Então, foi importante para esse amadurecimento dessa relação, mas também para o setor como um todo. A gente vive um novo momento
Então, todas as pautas que foram trazidas aqui, a questão da inclusão, da diversidade, mas também da integridade, da transparência, que já estavam, né, desde o nascedouro de ambas as entidades, então, elas são cada vez mais importantes. Então, deixo aqui os parabéns a ambas as entidades, aos líderes das entidades, e me coloco à disposição também, porque esse acordo, essa ação hoje vai transcorrer em outras ações que são importantes, que quem está aqui também participe, né? Porque ninguém... uma associação não é feita de uma pessoa só, né? É feita de várias pessoas, e para que as coisas aconteçam é importante o movimento de todas essas pessoas. Não adianta só Jorge e Jean ficarem brigando, Lara e Francine, para que isso aconteça, se nós também, que fazemos parte da associação, não levantarmos cedo, arranjar agenda para ir no café da manhã e estar junto, né? Eu sempre falo para o pessoal, mas qual o benefício de se associar? Eu falo que é diretamente proporcional à energia que você emprega à associação. Então, não adianta você ficar só olhando, reclamando, né? Então, vamos participar, vamos ajudar que esse acordo tenha vários frutos bons para ambas as entidades e o setor como um todo. Parabéns, pessoal. Alguém mais quer falar, pessoal? Bom dia. Eu queria parabenizar também as duas entidades e dizer que eu estou na Brig desde a sua reativação, né, e acho muito importante a gente dizer que esse momento ele vem sendo construído ao longo aí desse tempo todo. Então, já que eu tenho a honra de falar depois do Guilherme e da Carol, queria também cumprimentá-los, porque o amadurecimento da Brig e também do Helgov nesse tempo, ele foi permitindo a construção do que está sendo agora solidificado nesse acordo. E aí, para mim, em especial, fico contente de ver isso acontecer pelas mãos aí de duas pessoas que são parceiros da minha carreira toda, na verdade, né? E vejo em ótimas mãos e uma oportunidade aí de crescimento e de uma nova fase da representação das nossas atividades. Mais alguém, pessoal? Por favor. Bom dia a todos. Eu acho que só reforçar as palavras, né, que já foram ditas. Eu comecei a minha carreira em 2014, então, no nascedouro ali do Helgov, também tive o prazer de conhecer brevemente a Brig, também é uma ótima oportunidade para a gente também estreitar aqui o nosso relacionamento. E, como profissional, né, eu vejo esse dia como um marco que vai dar novos rumos para a profissão. E vocês comentaram, né, bastante sobre os novos profissionais, né, quem está começando. E eu tive a oportunidade de conhecer o Jorge, né, nessa época, porque quando eu estava começando eu sentia muita falta, né, de onde eu consigo me amparar para aprender mais fora do meu trabalho, né? E eu recorri a um mestrado acadêmico trabalhando, o que eu não recomendo para ninguém, mas isso me deu a oportunidade de conhecer o Jorge, né, e depois a gente desenvolveu esse relacionamento. Hoje somos parceiros ali de trabalho, e que a gente possa também, com esse acordo nos próximos anos, né, reforçar essa disponibilização de aprendizado para quem está começando, para quem está vindo, justamente para que esses novos profissionais também continuem fortalecendo a nossa profissão e cada vez mais tornando cada vez mais profissional, né, digamos assim. Então, é um prazer estar aqui e fico muito feliz com essa ação de vocês. Parabéns. Mais alguém? Senão eu vou devolver a palavra à mesa. Lara, você quer mais alguma coisa? Fran? Obrigada. Não? Jorge? Se servir, vamos continuar com o Pessoal, antes Então. do seu convite, queria agradecer a Lara, a Fran, todos que participaram aqui da organização desse evento. Acho que foi muito em cima da hora, mas ficou acho que um tamanho bacana, com uma representatividade importante. Então, deixá-los ali antes do convite ao café. E, mais uma vez, Jean, obrigado. Vamos em frente com as duas entidades para construir relações governamentais e institucionais e governamentais em conjunto. Bom, então, como ele falou, antes só queria agradecer a nossa equipe,
a Brenda, a Laura, a Wanda e a Bruna, que nos ajudaram aí a montar toda a estrutura, a fazer a cobertura, todos os detalhes que estão nos atendendo tão bem. Obrigado a toda a equipe. Abrigue. Um abraço.